Você já perdeu alguém que ama? Ou já se perguntou o que realmente acontece quando ressuscitamos? Não em teoria, mas nos detalhes, nos momentos específicos. Joseph Smith recebeu revelações sagradas sobre 5 momentos que acontecem durante a ressurreição. Momentos que poucos santos dos últimos dias conhecem com essa clareza. E o 5º momento é o mais emocionante de todos. É quando você vê as marcas nas mãos de Cristo. Neste vídeo, você vai descobrir esses 5 momentos revelados nas Escrituras. Fica até o final. Talvez você já tenha passado por isso. Você vai a um funeral. Houve sobre a ressurreição. Sabe que é doutrina verdadeira. Mas no fundo, uma parte de você se pergunta: como será realmente? O que acontece naquele momento sagrado? É uma pergunta honesta. E fazer perguntas não diminui sua fé. Pelo contrário, é sinal de que você está buscando entendimento mais profundo. Porque a ressurreição não é apenas uma doutrina abstrata. É uma promessa específica. Com momentos específicos. Experiências específicas. Joseph Smith recebeu mais revelações sobre a vida após a morte do que qualquer outro profeta na história. Doutrina e convênios. A visão das glórias. A tradução de Joseph Smith da Bíblia. O livro de Mórmon. E através dessas revelações, podemos entender não apenas que vamos ressuscitar, mas como isso acontecerá. As Escrituras ensinam. E novamente, em verdade vos digo que quando soarem os 1000 anos e os homens começarem novamente a negar seu Deus, então pouparei a terra apenas por pouco tempo, e virá o fim e o céu e a terra serão consumidos e passarão e haverá novos céus e nova terra. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 29, versículo 23. Perceba, essa revelação fala de um processo, não apenas de um evento instantâneo. Neste vídeo, você vai aprender sobre 5 momentos sagrados da ressurreição. 5 experiências que Cristo preparou para cada um de nós. O primeiro momento pode te surpreender, porque envolve algo que você talvez nunca tenha pensado. Vamos ao primeiro momento. Você já se sentiu invisível? Em uma multidão, em um grupo grande na igreja, ou até mesmo dentro da própria família. Como se você fosse apenas mais um número. Uma estatística entre bilhões de pessoas que já viveram na Terra. Aqui está o primeiro momento revelado por Joseph Smith sobre a ressurreição. Cristo te chama pelo nome. Não um chamado geral. Não um anúncio coletivo. Mas um chamado pessoal. Direto. Para você. A revelação ensina. E novamente, em verdade vos digo que quando soar a trombeta pela 3ª vez, então as almas dos homens que dormiram na sua sepultura sairão, pois suas sepulturas serão abertas, e surgirão também para serem julgados segundo seus trabalhos, pois todos os homens serão julgados segundo seus trabalhos. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 29, versículo 26. Mas há algo ainda mais profundo nas Escrituras. O Salvador ensinou. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Isso está em João, capítulo 10, versículo 3. Perceba. Ele conhece a voz de cada ovelha. E cada ovelha conhece a voz dele. Isso significa que no momento da ressurreição, Cristo não apenas te vê. E ele te conhece. Pelo nome. Pela história. Pelas lutas que você enfrentou. O presidente Russell M. Nelson ensinou. Ele sabe seu nome e todas as suas dores e alegrias. Conference Talk, Abril de 2020. Então, como você pode sentir que Cristo te conhece agora, mesmo antes da ressurreição? Primeiro, reserve um momento toda manhã para dizer seu nome em oração. Jesus Cristo, eu te agradeço. Diga o nome dele. Isso cria conexão pessoal. Segundo, ao ler as Escrituras, substitua mentalmente você ou vocês por seu nome. Quando ler vinde a mim, pense vinde a mim. Terceiro, registre momentos em que você sentiu paz ou orientação. Essas são evidências de que Cristo está prestando atenção em você, especificamente. Quando você aplica essas práticas, algo muda. Você começa a perceber que não é invisível. Que Ele te vê. Que Ele te conhece. E na ressurreição, quando Ele chamar seu nome, você reconhecerá a voz. Porque já ouviu sussurrar ao seu coração durante a vida. Esse é o primeiro momento. E Ele prepara você para o segundo.
Porque depois de ser chamado pelo nome, algo extraordinário acontece com seu corpo. Você já olhou no espelho e pensou: esse corpo não é o que eu esperava? Talvez você conviva com dor crônica, ou uma limitação física, ou simplesmente o cansaço de um corpo que envelhece. Você cumpre chamados, serve na igreja, cuida da família, mas às vezes pensa: como será quando este corpo não doer mais? Aqui está o segundo momento revelado por Joseph Smith. Seu corpo é restaurado à forma perfeita. Não uma versão melhorada do que você tem agora, mas a forma perfeita que Deus planejou desde o princípio. Alma Ensanu. O espírito e o corpo serão reunidos novamente em sua forma perfeita. Tanto os membros como as juntas serão restaurados à sua própria forma, tal como agora nos encontramos neste momento. Isso está em Alma, capítulo 11, versículo 43. Forma perfeita. Não boa. Não melhor. Perfeita. Isso significa sem dor, sem limitações, sem as cicatrizes do tempo e da mortalidade. Outra escritura confirma: mas, eis que dele se restaurará uma recordação perfeita. Sim, mesmo a restauração dos membros, das juntas e do corpo. Sim, nem um fio de cabelo se perderá, mas todas as coisas serão restauradas à sua forma perfeita e própria. Isso está em Alma, capítulo 40, versículo 23. Nem um fio de cabelo se perde. Tudo é restaurado. Perfeitament. O elder Jeffrey R. Holland ensinou: na ressurreição, seu corpo será perfeito, livre de toda deficiência e imperfeição que existia nesta vida. Conference Talk, Out Abroad 2015. Agora, como você pode confiar nessa promessa agora, enquanto ainda convive com limitações físicas? Primeiro, quando sentir dor ou frustração com seu corpo, lembre-se em voz alta: isso é temporário. Meu corpo será restaurado perfeitamente. Segundo, trate seu corpo com gratidão, mesmo com suas limitações. Agradeça pelo que ele pode fazer, sabendo que um dia ele fará tudo. Terceiro, quando cuidar de alguém com limitações físicas, veja nessa pessoa o corpo glorificado que ela terá. Isso muda como você a trata. Essa promessa não elimina a dor de agora, mas dá perspectiva eterna. Você não ficará para sempre nesse corpo que dói, Que cansa. Que envelhece. Um dia, Cristo restaurará cada célula, cada membro, Cada junta. a forma perfeita. E você vai descobrir que o corpo que Deus planejou para você é mais glorioso do que você jamais imaginou. Mas a restauração não é apenas física. Porque depois que seu corpo é restaurado, algo ainda mais tocante acontece. Você já perdeu alguém que amava profundamente. Um pai, uma mãe, um filho. Conjuga. E às vezes, tarde da noite, você se pergunta: vou reconhecê-los? Eles vão me reconhecer? Como será esse momento? Aqui está o terceiro momento revelado. Você reconhece e é reconhecido por aqueles que ama. Não uma conexão vaga. Não uma lembrança nebulosa. Mas reconhecimento completo. Instantaneo. A revelatio ensina. E essa mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá. Só que será acompanhada de glória eterna, glória da qual agora não desfrutamos. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 2. Mesma sociabilidade. Mesmas conexos. Mesmos relacionamentos. Você não precisa refazer amizades. Você não precisa reconstruir laços familiares. Eles continuam. Acompanados de glória eterna. Alma explica. Ora, concernente ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi revelado por um anjo que os espíritos de todos os homens, ao deixarem esta vida mortal, sim, os espíritos de todos os homens, sejam bons ou maus, são levados de volta a esse Deus que lhes deu vida. Isso está em Alma, capítulo 40, versículo 11. Perceba, todos os espíritos retornam. Todos são reunidos. E quando a ressurreição acontece, os relacionamentos não apenas continuam. Eles se aprofundam. O elder Dieter F. Uchtdorf ensino. As ordenanças do templo selam famílias para sempre. A morte não pode quebrar esses laços. Conference Talk, Out Abroad 2017. E mesmo que algumas relações familiares tenham sido difíceis ou dolorosas nesta vida, marcadas por abuso, abandono ou mágoa profunda,
A ressurreição traz cura e restauração. Cristo pode consertar o que foi quebrado. Ele pode curar o que parecia impossível de curar. Então, como você pode fortalecer laços familiares agora, preparando-se para essa reunião eterna? Primeiro, escolha uma pessoa que você ama e escreva para ela esta semana. Express gratidão. Diga o que ela significa para você. Segundo, quando estiver com a família, deixe o celular de lado. Pratique présence. Porque a eternidade é feita de momentos presentes. Terceiro, perdoe o que for possível perdoar. E onde a reconciliação não é segura ou saudável agora, confie que Cristo pode trazer cura na eternidade. A separação pela morte dói. Dói profundamente. Mas é temporária. Um dia você vai olhar nos olhos de quem você ama. E vai ver que eles nunca deixaram de esperar por você. E quando isso acontecer, você entenderá que as famílias realmente são eternas. Não como slogan, mas como realidade viva. Mas há algo ainda mais profundo nesse reencontro. Algo que poucos santos dos últimos dias percebem. Antes de revelar o quarto momento, sobre algo que vai mudar completamente como você vê a vida que viveu, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais santos dos últimos dias que buscam esperança sobre a ressurreição a encontrarem esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos sobre o plano de salvação e as revelações de Joseph Smith. E deixe um comentário. Qual desses 3 primeiros momentos mais tocou seu coração? Agora vamos ao quarto momento, que revela algo extraordinário sobre sua memória. Você já passou por algo difícil e pensou, por que isso está acontecendo? Onde Deus está? Talvez você esteja passando por isso agora. Uma provação que não faz sentido. Uma dor que parece não ter propósito. Aqui está o quarto momento revelado. Você recebe lembrança perfeita de tudo que viveu. E com essa lembrança, você vê toda a mão de Deus. Em cada momento. Até nos momentos que pareciam vazios. A Escritura ensina. E ele há de ressuscitar os mortos e os há de trazer para que compareçam perante a sua tribuna de julgamento. E ele julgará o mundo, cada homem conforme suas obras, segundo aquilo que ele houver feito. Isso está em 2 Nef, capítulo 9, versículo 15. Mas não é apenas julgamento. É revelação. Outra escritura explica. O espírito e o corpo serão reunidos novamente em sua forma perfeita. Tanto os membros como as juntas serão restaurados à sua própria forma, tal como agora nos encontramos neste momento, e seremos levados a comparecer perante Deus, conhecendo tal como conhecemos agora e tendo viva lembrança de toda a nossa culpa. Isso está em Alma, capítulo 11, versículo 43. Viva lembrança. Não apenas de culpa, mas de tudo. E isso inclui ver como Deus estava presente. Sempre. Nos momentos em que você orou e não sentiu resposta imediata, você verá que ele estava preparando a resposta perfeita. Nas provações que quase te quebraram, algumas causadas por escolhas erradas de outros, outras por simplesmente vivermos em um mundo caído, você verá como ele sempre esteve ao seu lado, te fortalecendo mesmo quando você não percebia. Nas orações que pareciam não ser atendidas, você verá que foram atendidas de maneira melhor do que você pediu. E você também verá com clareza as consequências das suas próprias escolhas. Não para te envergonhar, mas para te ajudar a entender o plano de Deus com perfeição. Como você pode reconhecer a mão de Deus agora, antes dessa lembrança perfeita? Primeiro, no final de cada dia, registre uma maneira como você viu a mão de Deus hoje. Pode ser pequena. Pensamento. Uma coincidência. Uma paz. Segundo, quando enfrentar dificuldades, pergunte: o que Deus pode estar me ensinando através disso? Não para justificar dor injusta, mas para buscar crescimento onde for possível. Terceiro, releia suas anotações de experiências espirituais. Você verá padrões. Verá que ele sempre esteve lá. Na ressurreição, você não vai apenas lembrar da sua vida. Você vai entender sua vida. E você verá que Deus nunca te abandonou. Nem por um segundo. Mas há um quinto momento. E é o mais sagrado de todos. Às vezes Cristo parece distante, não é? Você ora. Lê as Escrituras. Serve na igreja. Mas sente que ele está em algum lugar lá longe. Ocupado com coisas maiores. Aqui está o quinto e mais sagrado momento revelado. Você vê as marcas em suas mãos.
E quando você as vê, entende que ele sofreu especificamente por você. Quando Jesus apareceu aos nefitas após sua ressurreição, ele fez algo extraordinário. E aconteceu que a multidão avançou e introduziu as mãos no seu lado e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, e fizeram num por um, até que todos se aproximaram e viram com seus olhos e apalparam com suas mãos e souberam com certeza e testificaram que era ele. Isso está em 3 Nefe, capítulo 11, versículos 14 e 15. Um por um. Não em grupo. Individualmente. Cada pessoa colocou as mãos nas marcas. E soube com certeza. Joseph Smith e Sidney Rigdon testificaram. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Porque o vimos, sim, à direita de Deus. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 76, versículos 22 e 23. Eles o viram. Viram. E você também o verá. Mas há algo ainda mais tocante. O profeta Isaías revelou: Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Isso está em Isaías, capítulo 49, versículo 16. Você está gravado nas palmas das mãos dele. Isso significa que quando Cristo olha para as marcas da crucificação, ele pensa em você. As marcas não são apenas evidência do que ele sofreu. São lembrança permanente de por quem ele sofreu. Por você. Naquele momento sagrado da ressurreição, quando você vê as marcas, você não vai apenas testemunhar que ele vive. Você vai sentir quanto ele te ama. Você vai entender que cada gota de sangue no Getsêmani foi por você. Cada açoite no caminho para o Calvário foi por você. Cada cravo foi por você. E você vai cair de joelhos. Não de vergonha, mas de gratidão absoluta. Porque ele te conhece pelo nome. Ele restaurou seu corpo perfeitamente. Ele reuniu você com quem você ama. Ele te mostrou sua mão em toda a sua vida. E agora ele te mostra as marcas. E sussurra: foi por você. Sempre foi por você. Essa é a promessa da ressurreição. Recapitulando os 5 momentos sagrados que Joseph Smith revelou sobre a ressurreição. Primeiro, Cristo te chama pelo nome. Você não é invisível, ele te conhece pessoalmente. Segundo, seu corpo é restaurado à forma perfeita, sem dor, sem limitações, glorioso. Terceiro, você reconhece e é reconhecido por quem ama, e Cristo traz cura até para relações que foram quebradas. Quarto, você recebe lembrança perfeita, e vê como Deus esteve presente em cada momento, mesmo nos mais difíceis. Quinto, você vê as marcas em suas mãos, e entende quanto ele te ama, individualmente. A mensagem central é: a ressurreição não é apenas doutrina abstrata. É promessa pessoal de Cristo para você. O profeta Jó testificou: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Isso está em Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Na minha carne verei a Deus. Não como espírito, mas com corpo ressurreto. Glorificado. Perfeito. A escolha agora é sua. Você pode guardar essa esperança apenas como informação, pode refletir sobre 1 ou 2 momentos, ou pode viver agora preparando-se para esses momentos eternos. O convite é: escolha um desses 5 momentos para refletir profundamente esta semana. Apenas um. E pergunte-se: como isso muda como eu vivo hoje? Se este vídeo trouxe esperança ao seu coração, compartilhe com alguém que está passando por luto ou que precisa de consolo. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre o plano de salvação. E deixe um comentário: qual dos 5 momentos mais te emocionou? Lembre-se, Cristo não te esquece. Ele te conhece pelo nome. E você está gravado nas palmas das suas mãos. Até o próximo vídeo.